Querido Deus, Pai Santo, Senhor dos Exércitos Celestiais, estamos em Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, nos tirando do mundo em que vivíamos, nos colocando, Senhor, na presença de Teu Santo Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo dom do Espírito Santo, nos iluminando e revelando a Deus o valor da Tua palavra e nos dando prazer, meu Senhor, andando no caminho da salvação. Deus bendito, Senhor da glória, abençoa os Teus filhos em toda a terra. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Toma, Pai, o primeiro lugar em cada coração, Senhor. Abençoa os Teus ministros, toma em Tuas santas mãos suas vidas, suas famílias. Guarda, ó Deus, aqueles que Tu ungiste, Senhor, para guiar a Tua igreja, humanamente falando, os professores e pregadores, os Teus servos, Pai, que traduzem as Escrituras, os Teus servos, meu Senhor, que compõem o louvor, os Teus servos, ó Deus, que tratam de celebrar, Senhor, o culto ao Teu nome. Nos dá graça cada dia, nos ensina, Senhor, a crescer na Tua presença, Senhor, no conhecimento, no fervor, buscando Te agradar cada dia. Pai Santo, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e hoje nós vamos meditar no capítulo 20 de 2 Crônicas, a palavra do nosso Deus para a nossa instrução, enquanto palmilhamos na terra. É uma necessidade nossa. Eu preciso, assim como todos os demais, aprender, buscar o Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor e agradecer pela revelação do seu profundo amor, através da história de Israel, através da história da igreja, através dos profetas, do Senhor Jesus e seus apóstolos. Então, vamos aprender. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 7 até o 15. Diz assim a palavra santa: Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada, o juízo, a peste, a fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está neste lugar, nesta casa, e declararemos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e libertarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram.
eis que nos dão a paga, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porque os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres com seus filhos pequeninos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos quais era um dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, nos dá entendimento e graça para transmitir a palavra, Senhor, com sabedoria, com prazer, Senhor, consciência, para a edificação dos que estão conosco, nossos ouvintes, nossos irmãos, e para a edificação daqueles que venham a ter contato com as nossas publicações. Senhor da glória, Deus Santo e Todo-Poderoso, abençoa e guarda o teu povo em toda a terra. Guarda as famílias, guarda os teus ministros, guarda, Pai, cada obreiro na cidade ou no campo. Ajuda, Senhor, tomando o primeiro lugar em cada coração, sustentando, meu Senhor, com a tua mão forte e poderosa, as nossas frágeis mãos. Amado Pai, Deus fiel, Deus santo, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Meus amados irmãos, a segurança que nós temos quando estamos orientados, quando somos orientados pela palavra de Deus. Havia uma agressão contra o rei Josafá, contra o seu reino. Uma grande multidão ameaçava Josafá. A multidão que vinha da além do mar, portanto, pelo Mediterrâneo, e também vinha da Síria, na parte norte do reino de Israel. E Josafá estava angustiado. E havia este alarme. Josafá temeu, porque os sírios tinham um grande poderio militar. Além disto, uma confederação que vinha do mar. E naquele tempo não se conhecia muita coisa, de planejamentos, tal. Muito embora toda a vida houve infiltração de adversários, toda a vida houve alguma fonte de informação
do exército inimigo, essa história de espionagem, é da idade da humanidade. Mesmo assim, Josafá estava assustado, porque o poderio da Síria era grande e havia uma confederação de forças, Amon, Moabe, Amonitas, eram muitos contra um. Então Josafá assustou-se, temeu e foi buscar a Deus. Diz o contexto deste capítulo que o Josafá buscou a presença de Deus juntamente com os anciãos da congregação de Judá. Foram para a casa do Senhor e ali foram orar. Ó Deus, nos socorre, Senhor. E aqui na leitura onde eu comecei, no versículo 7, diz: porventura, ó Deus nosso, tu não lançaste fora os moradores desta terra? Uma referência aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, tal. E tu não deste esta terra à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, que é nosso lar desde aquele tempo. Josafá falando com Deus. Josafá foi coroado no começo do 7º século, 800 e alguma coisa. E todo mundo sabia a história de Israel, que Deus tinha tirado aquelas nações, os heveus, os amorreus, os perizeus, ferezeus, cananeus, e tinha dado, como havia prometido, dar em herança aos filhos de Abraão, que na época da promessa ainda não existiam os filhos de Abraão. Então Josafá está falando com Deus. Porventura não foi tu, Senhor, que fez isto? Os filhos de Abraão, teu servo, habitaram neste lugar, habitaram nesta terra, edificaram casas para si e edificaram um santuário para ti. E na inauguração do santuário foi dito isto: se algum mal, se acontecer alguma tragédia, se algum mal nos sobrevier, a espada, o juízo, a peste, a fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Era compromisso espiritual assumido. Agora, pois, os filhos de Amon, os amonitas, os filhos de Moabe, os moabitas e os da montanha de Seir. A montanha de Seir, uma vasta região que antes da vinda de Israel para a terra prometida, naqueles 400 anos entre Jacó e os dias de Moisés, havia se desenvolvido ali, no tempo dos primeiros filhos de Esaú, pequenos reinos. Eles se dividiram, ampliaram a sua conquista
E quando Israel entrou na terra prometida, os filhos de Esaú já tinham cerca de 30 reis. Tinha uma história de reis. Quando Israel ungiu o primeiro rei, que foi o Saul, Esaú já tinha cerca de 30 reis. 30 reis tinham sido coroados dos filhos do profano, o Esaú. Então, Josafá está diante de Deus, confessando a sua necessidade. Quando vinham do Egito, Israel tencionou passar por Moabe, eles não permitiram. Tencionou passar por Esaú, pelas as terras da montanha de Seir, não deixaram. Procurou passar pelas terras dos amonitas e eles não deixaram. Eis que nos dão a paga agora. Agora eles estão em aliança com os nossos inimigos para nos destruir. E tu, Senhor, não julgarás? Todos os servos de Deus conhecem que uma das qualificações do nosso Deus é a prática da justiça. E aqui o rei Josafá, falando com Deus, diz isto: porventura não julgarás, porque em nós não há força, nós nem podemos resistir esta campanha militar dos inimigos e nem temos força para solucionar de outra forma. Então é tu, o nosso Senhor, é tu que pode e tem o poder para nos defender. Agora eles estão contra nós, querem lançar fora a tua herança da terra que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força. É maravilhoso quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. Precisamos da graça de Deus, da força que há no Senhor para resistir. Ele diz: Senhor, agora vem uma grande multidão contra nós e não sabemos nós o que fazermos. Porém, os nossos olhos estão em ti. Não nos deixa desviar o olhar da tua presença, da tua mão, operando maravilhas. E o nosso Deus sempre operou maravilhas. O homem cai, o homem erra, o homem murmura, o homem usurpa. Mas o nosso Deus ainda dá graça aos que se humilham, reconhece, pede socorro, busca, recorre à força que há em Deus. É maravilhoso. E ele diz: nós não temos força, nós não sabemos como fazer, mas mesmo assim, os nossos olhos estão observando os teus movimentos. Os nossos olhos estão postos em ti, estão postos no Senhor nosso Deus. E todo Israel estava presente. Eram envolvimentos, eram festas que envolviam a nação. A nação toda era encorajada a se envolver no dia da expiação, na oração geral pelo bem de todos, pelo bem de todo o povo.
Então é uma palavra para a nossa vida, para nos encorajar. O versículo 14 diz, no versículo 13 descreve de fato que estavam diante do Senhor as crianças. Aqui é usado um termo para identificar crianças que não dependem dos pais para sair, não, são pequenininhos. Os pais podem orientar e levar, mas elas sabem ir com os pais, não precisam do colo. Mas, na sequência, diz: estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, estava a comunidade, estava Judá, todo Judá estava em pé perante o Senhor. Também as suas crianças crescidas, também as suas mulheres e os seus filhos, crianças pequeninas. Então veio o Espírito do Senhor sobre o Jaaziel, no meio da congregação, e ele profetizou. Ele era filho de Zacarias. Aqui é a maneira de identificar a pessoa, para não haver dúvida. Não havia sobrenomes. Então, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel. Isso é mostrando as ascendências, para não haver erro de atribuir uma fala, uma profecia ou um erro a uma pessoa, porque tinha um nome igual ao nome da outra. Então, a maneira de isentar uma pessoa de uma atribuição digna sem ele ter feito, ou uma atribuição indigna sem ele realmente ter feito, era identificar a pessoa de fato. Esse Zacarias era filho de Benaía. O Benaía era filho de Jeiel. O Jeiel era filho de Matanias, um levita, dos filhos de Asaf. Não tinha como atribuir erroneamente, nem virtude, nem vícios, a quem quer que fosse. E o último versículo diz: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, não te assustes por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. A peleja não é de Judá, a peleja não é de Josafá, a peleja é do Senhor. Isto é profundo, isto é maravilhoso, isto é glorioso, porque de fato nós não lutamos só, nem Israel lutou só, nem a igreja luta só. Israel lutou com Deus e a igreja está sob o olhar de Jesus. Que Deus abençoe os nossos irmãos, cada vida, cada família, cada servo do Senhor. E nós vamos fazer a oração. Aqui está o memorial. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Eu te louvo pela salvação que há em Cristo Jesus. Eu te louvo pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu perdão. Abençoe e guarda os nossos irmãos, dá graça aos Teus filhos em todo lugar. Dá graça ao Teu povo, opera poderosamente. Dá vitória ao Teu povo, Senhor. Ajuda, Senhor, em suas lutas, em suas causas. Ó Deus, dá graça, vigor,
soluções, porque nós esperamos na tua bondade, na tua misericórdia. Pai Santo, ouve a nossa petição, em o nome maravilhoso de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.